1 Samuel capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e Mispá. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. De lá Davi partiu para Mispá, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem aqui, até que eu saiba o que Deus fará por mim? E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não se demore em teu refúgio. Parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Saul manda matar os sacerdotes. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado, empunhando sua lança debaixo da tamargueira, numa colina, com todos seus oficiais ao redor. Então Saul exclamou aos servos que o acompanhavam: ouvi, pois, homem de Benjamim, dá-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e vos nomeará comandantes sobre 1000 e chefe de 100? É por esta razão que todos vós têm conspirado contra a minha pessoa? Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariedade para comigo e me revela que o meu filho persuadiu um dos meus servos a armar ciladas contra mim e a tornar-me meu grande inimigo, como hoje se confirma. Foi quando Doeg, o Edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, lhe deu mantimento e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles compareceram à presença do rei. E Saul exclamou: ouve, filho de Aitube! E ele respondeu: eis-me aqui para servir-te, meu senhor. Então Saul lhe interrogou: por que conspiraste contra mim, o filho de Jessé, e tu? Tu lhe deste pão e uma espada, e consultaste sobre a vontade de Deus em benefício dele, a fim de que ele se transformasse no inimigo, se rebelasse contra a minha pessoa, e me armasse cilada, como está fazendo neste dia? Aimeleque respondeu ao rei: meu senhor, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel como Davi, o genro do rei, comandante da tua guarda e honrado na tua própria casa? Acaso foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não. Que o rei não atribua nenhuma acusação contra mim, teu servo. Tampouco condena alguém da casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo o que está acontecendo, nenhuma só palavra. Contudo o rei sentenciou: tu morrerás, Aimeleque, e toda a tua família. E imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusaram a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Iavé. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o Edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode, o colete de linho. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nobe, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Davi assume a culpa das mortes. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque e neto de Aitube, sobreviveu e conseguiu fugir para juntar-se a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes de Iavé.
Davi, consternado, revelou a Abiatar: naquele dia, quando Doeg, o edomeu, estava ali, eu sabia que ele não perderia a oportunidade de levar notícia a Saul. Na verdade, eu sou a causa da morte de todos da casa de teu pai. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura a minha destruição, de igual modo busca matar a ti também. Entretanto, estarás a salvo junto a mim. 1 Samuel, capítulo 23. Davi livra o povo de Keila. Dissera Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahvé, o Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar Yahvé, e o Senhor lhe assegurou: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o efode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramara o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Então Davi orou: ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato como entendeu o teu servo? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Então prontamente o Senhor respondeu: descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zífer. Dia após dia, Saul procura obstinadamente, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Jonatas reencontra Davi. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Oreza e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então ali, na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Oreza e Jonatas retornou para casa. Davi escapa de Saul de novo. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Então Saul os congratulou: sede bendito do Senhor, por terdes compaixão da minha pessoa. E depois, informai-vos ainda melhor. Procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda, e quais pessoas já o observaram ali.
Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando estiverdes bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maom, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas colinas do deserto de Maom, e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado, Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: "Vem depressa! Os filisteus estão atacando Israel!" Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região Sela Ramalecote, rocha da separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de En-Gedi, fontes de Gedi. 1 Samuel capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: "Hoje é o dia sob o qual o Senhor te prometeu. Entregarei os teus inimigos nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer." Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E declarou aos que o seguiam: "Que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor." Com essas palavras, Davi conteve a senha dos seus homens e impediu que se lançasse sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: "Senhor meu rei!" Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: "Por que dás atenção aos homens que te alegam, Davi quer fazer-te mal? Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento, contudo a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar a minha vida. E Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem sai o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti. Que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão." Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: "É mesmo a tua voz, meu filho Davi?" E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi:
Tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu tenho-te constantemente lhe retribuído mal. Hoje, tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando o homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Yahvé, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul. E Saul voltou para a sua casa, mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados.